Vou contar uma história que aconteceu comigo. Há anos sou caminhoneiro. Sempre gostei dessa vida na estrada, conhecendo lugares novos e encontrando gente diferente. Passo mais tempo no meu caminhão do que em casa, e isso me ensinou a ser esperto e cuidadoso. Era uma dessas noites em que você só quer achar um lugar tranquilo para descansar um pouco. Eu estava dirigindo horas exausto depois de uma entrega no interior de São Paulo. O cansaço estava batendo forte e meus olhos mal conseguiam ficar abertos. Foi então que vi um lugar que parecia perfeito para parar e dormir um pouco. Era um santuário abandonado com uma capela velha e um pátio grande. Não tinha ninguém por perto e parecia ser o lugar ideal para uma pausa. Encostei o caminhão, desliguei o motor e me preparei para dormir. O silêncio era quase absoluto, só quebrado pelo som dos grilos e o vento nas árvores. Achei que seria uma noite tranquila, sem problemas. Fiquei no caminhão olhando para aquele lugar meio sombrio, pensando no tanto de história que um lugar assim deve ter. Mas no fim das contas, o cansaço venceu a curiosidade. E fechei os olhos esperando ter uma boa noite de sono no meio da noite. Fui acordado por sons estranhos. Era como se alguém estivesse rezando. E não era uma reza comum. Parecia que havia um grupo de pessoas todas murmurando ao mesmo tempo. O som era baixo, mas constante, e ecoava pelo santuário abandonado. Fiquei deitado por alguns minutos tentando entender o que estava acontecendo. Quem em sã consciência viria até um lugar desses no meio da noite para rezar? Minha primeira reação foi pensar que talvez fossem alguns moradores locais, mas o lugar parecia completamente deserto. Quando eu cheguei, levantei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível, e olhei pela janela do caminhão lá fora. A lua iluminava o pátio do santuário de maneira sinistra. Foi então que eu vi umas figuras encapuzadas, andavam lentamente pelo pátio. Elas se moviam em fila como se estivessem em algum tipo de procissão. O coração disparou e senti um arrepio percorrer a espinha. Fiquei paralisado, sem saber se era seguro sair para ver mais de perto. A curiosidade foi maior que o medo. Peguei uma lanterna e saí do caminhão, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cada passo era um desafio, pois o chão de pedrinhas soltas parecia amplificar qualquer som. As figuras encapuzadas continuavam a andar pelo pátio, murmurando orações que eu não conseguia entender direito. Pareciam falar em uma língua antiga, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Aproximei-me lentamente à lanterna, tremendo na minha mão. A luz da lanterna iluminava o caminho à minha frente. Mas quando apontei para as figuras, a luz parecia passar direto por elas, sem iluminá-las. Era como se elas fossem feitas de sombra. Uma escuridão sólida que a luz não conseguia penetrar. Cada figura estava envolta em um manto escuro com capuzes cobrindo seus rostos. Não dava para ver nenhuma expressão, nenhum detalhe de quem ou o que elas eram. Tentei chamar por elas, mas minha voz saiu fraca e abafada, como se o próprio ar ao redor estivesse pesado. Cheguei mais perto, sentindo o calafrio aumentar a cada passo. A procissão continuava e as figuras não pareciam notar. Minha presença era como se estivessem em um transe, presos em um ciclo eterno de murmúrios e passos lentos. De repente, uma das figuras parou e virou-se na minha direção. Senti meu coração parar por um segundo. A figura não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde deveria estar a face. Soltei um grito abafado e recuei, quase tropeçando nas pedrinhas. Voltei correndo para o caminhão, o medo tomando conta de mim. Entrei e tranquei a porta, respirando com dificuldade. Olhei para o pátio e as figuras continuavam sua procissão como se nada tivesse acontecido. Liguei o motor do caminhão e fiquei acordado até o amanhecer, sem conseguir tirar os olhos daquelas figuras sombrias. Quando o sol começou a surgir no horizonte, as figuras desapareceram como fumaça ao vento, e o som das orações cessou abruptamente. O lugar parecia exatamente como quando eu tinha chegado, completamente abandonado e silencioso, sem sinal de ninguém. A única prova do que eu tinha visto
Eram minhas lembranças aterrorizantes e o medo que ainda apertava meu peito. Saí do caminhão para ver se encontrava algum sinal delas, mas não tinha nada, nenhuma pegada, nenhum rastro, nada. O lugar parecia exatamente como quando eu tinha chegado, completamente abandonado e silencioso. Fiquei me perguntando se aquilo tinha sido um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço, sem querer arriscar mais nada. Liguei o caminhão e saí dali o mais rápido que pude durante todo o caminho até o destino. Fiquei com aquela imagem na cabeça. Aquelas figuras, aquelas orações não saíam da minha mente chegando na cidade. Contei a história para alguns colegas caminhoneiros. Alguns riram, outros ficaram sérios e me disseram que já tinham ouvido histórias estranhas sobre aquele santuário. Não era a primeira vez que alguém via coisas esquisitas por lá. Depois dessa experiência, nunca mais passei por aquele lugar. Sempre que tenho que fazer uma entrega naquela região, dou um jeito de desviar o caminho. Não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas sei que não quero repetir. E assim sigo minha vida de caminhoneiro, carregando essa história comigo. Uma história que, mesmo depois de tanto tempo, ainda me dá arrepio só de lembrar.